Vamos continuar, então, com a nossa apresentação. De novo, vou compartilhar aqui a minha tela. Então, ser capaz... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para melhorar. Ser capaz de abordar, já falamos. Ser capaz de encaminhar com a prioridade necessária. E aí eu deixo um trecho aqui da nossa cartilha. É importante ressaltar que quanto mais precocemente a gestante é encaminhada para o programa, maiores serão suas oportunidades para aprofundamento das questões sobre a tomada de uma decisão consciente e refletida. E o último momento... gente, tem conteúdos que vocês só vão achar aqui com a tartaruguinha. Eu adorei, Paula. Vi que você está aí na aula hoje. Ó, para você, ó. Minha estagiária, gente, ela me deu, ela batizou a nossa mascotinha, né, a nossa tartaruga, de tartaruguinha. Eu estou amando isso. Então, ser capaz de encaminhar casos especiais. Uma adolescente pode ser incluída? Pode entregar um filho para adoção? E aí? Sim, mas nós vamos envolver os seus responsáveis no programa de entrega legal. Olha só, observem o sutil, a sutileza da tartaruguinha. Pode ser incluída no programa desde que haja a participação. Eu não disse a anuência por si mesmo dos responsáveis. Ou seja, é importante que a gente trabalhe numa perspectiva, né, de decisão conjunta, né, de integrar essa adolescente como protagonista da sua história, com a participação dos seus responsáveis. Mas nós precisamos dar protagonismo para essa jovem mulher que está vivendo esse drama. A mulher com déficit intelectual ou uma doença mental, um transtorno, ela pode ser incluída? Sim, pode, claro. Isso não retira dela a sua condição, a sua autonomia para decidir sobre sua própria vida. Ainda, né, se for um caso de interdição, da mesma forma, o seu curador participa. Pessoal, essa palavra interditada, ela não se usa mais, né? Curatelada, tá? Peço desculpas e o material que eu entregarei para vocês estará devidamente atualizado e corrigido, tá? Porque essa palavra interditada, interdição, né, nós estamos procurando, né, retirar ela da cena. Porque tá aí uma palavra que passou a ser usada de uma forma que tirava a autonomia da pessoa com déficit intelectual ou necessidades especiais. Veja, nós veremos lá, quando formos ver o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós estamos falando de pessoas que têm direito, sim, né, aos seus corpos, a decisão sobre suas vidas, sua sexualidade, ainda que ela necessite de um curador para administrar seus bens, para administrar para situações da vida civil. Hoje, nós precisamos defender, sim, essa autonomia.
Se a pessoa não está interditada, mas de alguma forma esse déficit intelectual realmente, e aí, gente, eu estou com vergonha desse slide, não incapacita, tá? Para a tomada de decisão, mas prejudica, né? A tomada de decisão, a gente deve se encaminhar para a defensoria para que ela possa iniciar esse processo legal, né, da curatela. Mas haveria tempo hábil? Dependeria muito da sensibilidade aí, né, e do nível de integração que nós teríamos entre os atores presentes. Eu tive uma situação que nós conseguimos, né, ela chegou para nós, era uma mulher com déficit intelectual, estava grávida do próprio pai, veio com a mãe, uma condição de extremo sofrimento. Ela estava integrada na PAI, mas não estava curatelada. E nós conseguimos, sim, durante a gestação, efetivar esse processo da curatela, mas isso exigiu toda uma integração aí, né, de todos, uma sensibilidade para a coisa acontecer. De qualquer forma, o fato de não haver o papel, né, legalmente, não vai inviabilizar. Ela pode ser, sim, incluída, mas nós teremos aí todo um tratamento diferenciado para essa condição, para essa situação. E nós temos que incluir essa mulher, ainda com a limitação, com o déficit, nos atendimentos. Essa mulher que eu conduzi o caso dela, né, a situação dela no programa Entrega Legal, eu não atendia a curadora, eu não atendia a mãe sozinha, eu atendia as duas. Né? Isso é um cuidado que a gente deve ter. E a mulher dependente química? Pessoal, ela não deve ser tratada como incapaz, ela deve ser tratada como sujeito desse processo, né? Como deve ser esse encaminhamento, pessoal? Esse encaminhamento ele não tem uma forma prevista em lei, uma forma fechada, então ela pode ser preenchido pelo médico, pelo enfermeiro, pelo psicólogo, assistente social, ou um servidor da área administrativa, pode ser de próprio punho, né? Esse encaminhamento, o melhor é que seja entregue em mãos para essa mulher comparecer à vara da infância, já que em nenhum momento a lei traz que ela é obrigada. Observe, todos os encaminhamentos que são realizados para esta mulher é com a anuência dela. Pessoal, frase-chave: todo o encaminhamento realizado a essa mulher deve ter a anuência dela. Mas pode sim também ser encaminhada diretamente por ofício à vara da infância. Nesse caso, quem faz o encaminhamento vai perguntar: eu posso já encaminhar, né, para a vara esse comunicado, né, da sua dúvida? Sim. E aí, então eu farei esse encaminhamento e te peço para comparecer até lá, que a senhora possa ir. A senhora pode hoje? Aqui está o endereço, né? Funciona nesse horário. Quem atendeu essa mulher na rede pode ligar lá na vara da infância e falar: olha, eu estou com uma mulher aqui que deseja
integrar o programa de entrega legal e estou encaminhando ela para a vara da infância. Ela vai comparecer, ela me informou que vai comparecer hoje à tarde. Estou ligando para que vocês se preparem. Pessoal, esse cuidado é algo, esse zelo é algo que faz as coisas acontecerem de uma forma tão mais humanizada. E eu gostaria que, né, nós pudéssemos, enquanto profissionais dessa área, que é uma área que exige essa humanidade, pudéssemos ter essa atenção. Né? Gente, então vamos lá. Olha o que fala o artigo 258b do ECA. Né? O ideal é enviar à vara da infância no primeiro dia útil após a manifestação da gestante, visando o atendimento da imediaticidade que fala o artigo 258 do ECA. A entrega legal do recém-nascido pode ser considerada até, em média, 45 dias de vida do recém-nascido. Olha só, que importante! Esse é um critério adotado pelos principais programas desenvolvidos. Anota aí, anota nas suas. Não fala, esse é um tempo que não é estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, vejam. Né? É um período estipulado pelos programas, pelos principais programas de entrega legal existentes no Brasil, inclusive também o de Minas. E por que 45 dias? Pensem e me digam por que 45 dias. Vou aproveitar que eu voltei aqui, né? E vou ver no chat o que nós temos de questões. Durante a entrega, o genitor vai ser contactado ou algum familiar? Essa criança vai direto para adoção? A Emily perguntando. Quero que vocês vão, quem sabe, possa ir respondendo a Emily também aí pelo chat, para a gente se integrar, para a gente se sentir vivo, para eu não me sentir sozinha. E aí a Paloma parece que respondeu para a Emily o seguinte: o genitor vai ser contactado ou algum familiar? E a Paloma respondeu sim. Vocês concordam com a Paloma? E aí? Concordam com a Paloma? E a Rita Angélica está dizendo: sou estagiária do TJMG e quero sair da condição de estagiária para efetiva. Que o seu projeto se realize. Cristina está dizendo, não está no artigo 258, Thay? Acho que eu li no automático, pessoal, a questão do encaminhamento. Não está no 258, jamais. Acho que eu realmente li no automático, peço desculpas. E é por isso que eu reviso o material antes de repassar para vocês. Parece que fica algo assim. Não é o ideal a gente fazer uma aula sem ter entregue o material anteriormente para vocês. Não é o ideal. O ideal era que vocês estivessem com o material em mãos já para acompanhar. Tem pessoas que até precisam disso, e eu reconheço. Porém, a gente está diante de um edital que acabou de sair, né? E de uma professora que está retomando esse trabalho de aulas, né? Um tanto quanto recentemente. Só que vocês podem ter confiança no trabalho que está sendo desenvolvido. Porque tem pessoas que, no apressamento, dispõem material para os alunos
que de fato não vão estar coerentes, atualizados, embasados no edital, vão estar aproveitando, às vezes, um material de fundamentos históricos do serviço social, mas que não está ali no livro solicitado, no edital, porque ali está muito claro o que eles vão usar. Zé Paulo Neto. Fundamentos vai ser praticamente José Paulo Neto, ditadura. Então, cuidado com isso. Esses materiais prontos têm muito interesse em comercial envolvido. Tem literaturas ali no edital que não são literaturas tão solicitadas. Eu ponho minha mão no fogo se realmente vai estar contemplado ali essas literaturas. Reaproveita o material e muitas vezes a análise, por exemplo, do José Paulo Neto, a análise do José Paulo vai conflitar com algum outro autor do serviço social. Isso é perigoso. Então, peço desculpas, realmente, nós vamos corrigir. Coloquem aí para mim qual que é o artigo, pessoal, que fala do encaminhamento. E eu me sinto, nesse dever de revisar, de olhar, olha, isso aqui é realmente assim? Não tem nada desatualizado? Porque principalmente ECA é algo dinâmico, com conquistas crescentes. Então, eu me sinto nesse dever. E aí, a Maria Jardim está dizendo para que a criança não seja o desejo da genitora, para que a criança, caso seja o desejo da genitora, possa receber em seus primeiros dias a amamentação e, consequentemente, o colostro importante na saúde da criança. Vamos falar um pouco sobre isso. E aí a Débora está dizendo, em relação ao fato de contactar o pai ou algum familiar, respondendo a Emily, isso depende do desejo da mãe. A Cristina também está dizendo, olha, vai depender da manifestação da mãe. E aí a Juliana já lá está convicta. Não, você não vai contactar o pai, nem vai contactar familiares. E a Adriana está dizendo assim, ó, depende da vontade da mãe esse contato ser feito. E aí a Maria Jardim diz assim, se tiver genitor presumível ou registral, mas depende da mulher, não? Gente, mas esse é um tema muito bom! A gente está falando de sigilo. A Juliana se corrigindo, depende do desejo da genitora. A gente vai estar falando de sigilo. O que é isso? O que compreende? Nós estaremos falando de direito à origem. Poxa, mas isso não conflita o desejo de sigilo e, ao mesmo tempo, o direito da criança à sua origem? Nós estamos falando do direito deste homem de saber que gerou. Que complexo! Como a gente caminha nesse terreno tão complexo? De coração aberto. Primeiro ponto. Segundo, com a mente aberta. Segundo ponto. Terceiro ponto, de forma compreensiva.
que o direito nos diz? A mulher tem direito ao sigilo. O que é isso? Ela tem direito de privacidade e confidencialidade. São direitos constitucionais. Pessoal, mais palavrinha-chave. Nossa, eu tô me sentindo a professora. Ai, que coisa boa dentro de mim. E esse direito, por ser constitucional, a privacidade, a confidencialidade, ele se sobressai em relação ao artigo, por exemplo, do ECA, que diz: uma criança só pode ser encaminhada à adoção depois de... Termina minha frase aí, Juliana. Tenho certeza que você vai terminar essa frase. Depois de... uma criança só pode ser encaminhada para família substituta ou família por adoção após... Não acredito, gente! Vocês não vão esquecer nunca mais. Por isso que eu gosto de fazer isso. Eu adoro chamada oral. E aí a Juliana diz: após destituição do poder familiar. E a Raquel veio no mesmo sentido, a Cristina no mesmo sentido, suspensão do poder familiar. Então, anotem aí. Uma criança só pode ser encaminhada... Ai, minha estagiária é demais! É isso, Paula! Após esgotadas as possibilidades junto à família de origem. Bárbara, parabéns. Paula, parabéns, é isso. Uma criança só pode ser encaminhada à adoção, segundo o ECA, após esgotadas as suas possibilidades de manutenção na família de origem. É por isso que se faz um investimento. E aí está a primazia, né, do direito à convivência familiar e comunitária, né? E o investimento todo para que essa criança permaneça, sim, na sua família de origem. E somente esgotadas, né, essas possibilidades de permanecer na família de origem, é que a gente pode pensar numa suspensão do poder familiar, né? Destituição do poder familiar. E isso não conflita, então, com um pedido de sigilo da mãe, dessa mulher, quando entrega a criança em adoção? Nós estamos falando de dois direitos aí, né? O direito à convivência familiar dessa criança e o direito à mãe, à privacidade e à confidencialidade, que é um direito constitucional. Nesse sentido, prevalece o direito à confidencialidade e à privacidade dessa mulher. Pessoal, entendi isso lendo, estudando um pouco da doutora Kate, que estuda entrega legal, que era aquela juíza que estava compondo a roda de conversa da Andrade. E é importante que vocês entendam, né? Uma vez que a mulher optou pelo sigilo, pelo seu direito à privacidade e à confidencialidade deste ato da entrega, a família não será convocada, não será consultada. E quem decide isso é a mulher, não é o profissional. Vejam, nós estamos diante, né, de uma decisão que é da mulher. O que ela sente, o que ela pensa e o que ela decide importa.
Aí a gente está diante, Maria Jardim, do melhor interesse da criança. Né? Ainda que... Por que a gente pode dizer que a gente está diante do melhor interesse da criança numa condição em que essa mulher opta pelo sigilo? Primeiro, essa mulher, ela tem razões de optar por esse sigilo. Ela vai optar por esse sigilo porque ela não deseja ser julgada por esse ato pelos seus familiares. E isso é algo presente. Essa mulher, ela está de fato indisponível para a maternagem. Quando a criança permanece no seio familiar, ela está no lugar de mãe. Se a criança ficou com a avó, ela é neta, mas a mãe está ali. E é uma mãe que está indisponível para esse lugar de ser mãe. Porque nós temos que voltar lá no mito do amor materno. Toda mulher nasceu para ser mãe. Isso é uma construção. O amor é uma construção. O amor materno é inato? Também é um mito que presente no mito do amor materno. Mais uma palavra-chave para vocês hoje, pessoal. Mito do amor materno. Seria o melhor interesse da criança, por exemplo, permanecer com um tio, permanecer com a avó e estar no lugar de se sentir rejeitada, de se sentir desprivilegiada por aquela que deveria desenvolver por essa criança um sentimento maternal? Se essa mulher tiver essa disponibilidade, ela não vai optar pelo sigilo. Essa também é uma decisão da mulher. Vai existir aquela mulher que vai te dizer assim: olha, não, se a gente conseguir encontrar, acho que tem um tio meu que vai te ajudar a isso. Porque ela tem essa disponibilidade. Isso é muito subjetivo, isso é muito psicológico, né? Jana, você que está aí, se tiver mais alguém da psicologia, eu não consigo esgotar nem entrar com profundidade nesse tema. A psicologia, sim, talvez poderia ter muito mais elementos, né, para trazer para nós. Se é uma mulher, por exemplo, que foi vítima de violência sexual, essa é uma demanda muito presente. Muito. Então, a criança pode representar, né, essa violência sofrida. Vocês entendem que não é matemático tratar de temas tão delicados, tão sensíveis. Então, o melhor interesse da criança, né, ele deve ser compreendido também numa totalidade, na particularidade, na singularidade dessa situação. Uma vez falando de entrega protegida de uma criança à adoção, nós estamos falando do direito a essa mulher de optar
pela consulta ou não dos familiares. E mais, essa mulher pode ou não indicar a paternidade, ainda que ela saiba quem é o pai. Se ela não indicar a paternidade, ela não deve ser constrangida, ela não deve ser obrigada a fazê-lo. Quando uma mulher vai registrar uma criança, em qualquer situação que seja, ela pode ou não indicar a paternidade. Tanto que, infelizmente, no Brasil, é uma realidade os filhos não terem paternidade registrada. Esta é a minha história, por exemplo. Veja, mas não é um direito dessa criança o direito à origem? E eu vou compactuar, enquanto um profissional ali que sei que essa mulher sabe quem é o pai e não quer indicar? Pessoal, nós estamos ali para ajudar ela a pensar. Quais os motivos para não indicar essa paternidade? O que você pensa sobre isso? O que você já pensou? Em geral, essas mulheres têm uma característica comum: o sentimento de desamparo. A maioria delas não tem essa figura do masculino presente ou atuando de uma maneira responsável, protetora. Veja, se este pai não apareceu, esse pai provavelmente não se preocupou se aquela relação foi. Ele sabe que foi uma relação provavelmente desprotegida, a menos que tenha furado a camisinha, o que é uma situação mais excepcional. Ele sabe que poderia ter resultado numa gestação. Geralmente, nós temos uma ausência aí dessa figura, né, enquanto lugar de parentalidade de fato. Se tratando de uma violência, essa mulher teria motivos próprios resultantes dessas cenas mesmo de violência que ela deseja apagar. Enfim, fato é que não é simples nem matemático. Agora, ela tem o direito de não trazer essa paternidade, de não considerar essa paternidade. Nesse caso, em que ela não informa, o pai não vai ser procurado. Nós não vamos fazer busca ativa para encontrar essa pessoa, muito menos sem a anuência dela. Se fizermos, nós estamos incorrendo, né, em um procedimento ilegal. Ah, mas lá na lei não fala que a gente tem 90 dias para fazer essa busca de família extensa? Sim, caso seja um desejo
da mulher. Compreendido? Captaram? Podemos prosseguir? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Coloquem aí no chat, dá um feedback. Maria Jardim perguntando, onde está escrito 45 dias? 90 dias, tá, Maria Jardim? Para a busca dos familiares, no máximo, tá? Lá na legislação mesmo, que eu passei para vocês. Você leu, Maria? Conta para mim. Rosana, o assunto que te abordei essa semana. A Maria Inês dizendo. A Adriana dizendo, sim, está fazendo muito sentido. A Paula dizendo, ela pode ter engravidado de amante ou ter sido estuprada. Sim, são muitas situações, são diversas. Eu costumo dizer assim, não existe um perfil definido, né, para essa mulher que faz a entrega de um bebê em adoção, ou que participa do programa e depois define por não entregar esse bebê para adoção. Elas são múltiplas, elas são mulheres reais, elas são mulheres sem filhos, mulheres com filhos, mulheres excelentes mães. Por isso não podemos dizer que ela não serve para ser mãe. Naquele momento, ela está se sentindo totalmente impotente e indisponível para a gestação. Isso pode mudar ao longo do caminho? Pode. A vida é dinâmica. Isso pode mudar quando a criança nasce? Pode. Ela pode reiterar esse desejo na audiência com o juiz e ainda assim desistir, mudar de ideia? Ela tem um prazo em lei para desistir. Ela pode sim desistir. E aí? Se ela participou da audiência pós-parto, quantos dias que em lei deve se aguardar para desistência dessa mulher? Ela tem quantos dias para se retratar? Quero ouvir você. Vai, chat. Ai, Maria Inês, gente, ela tá instantânea. Gente, Débora, 10 dias. 10 dias, guardem isso. Pessoal, vou aproveitar para dizer de uma coisa muito importante. Existe algo no direito que chama materialidade. O que é isso? Gente, às vezes sai cada coisa de dentro de mim que eu falo assim, que coisa boa. Até eu não lembrava que eu lembrava disso. O que é isso, a materialidade? Um direito, ele só passa a realmente se tornar legítimo após a materialidade do fato. O que é isso? A mulher manifestou durante o parto o desejo pela entrega do bebê. Então, por que o juiz, então, logo ali já não faz uma audiência, já regulariza isso, já dá uma apressada nessa situação, porque aí evita que o bebê fique lá acolhido até a situação se resolver, enfim. Por quê? Porque o bebê ainda não nasceu. Ele não pode fazer isso. A gente só considera que essa mulher, de fato,
deu o seu sim para a entrega do bebê em adoção após o nascimento dele, porque aí nós já temos a materialidade. É por isso que essa audiência é realizada no pós-parto. Então, é necessário que a mulher manifeste o seu desejo de maneira livre após o parto, em audiência com o juiz. Após esse momento, que ela manifesta o seu desejo, ela tem 10 dias para desistir. Depois de passados 10 dias, o que acontece com o poder familiar dela? Eu quero que vocês escrevam para mim no chat como esse termo vai ser tratado. O que acontece com o poder familiar? A Maria Inês disse, é destituído do poder familiar. Ela é destituída do poder familiar. Vocês concordam? A Cristina também diz. A Débora também diz, é destituída do poder familiar. Ju, eu tenho certeza que você vai acertar, Ju. Quero ver você. Paula? Mais alguém? Ai, Bárbara, te amo! É extinto, gente! Ju, é extinto! Velho, o poder familiar não é destituído, ele é extinto. Gente, que aula! Então ocorre a extinção do poder familiar. Vejam, quando o genitor ou a genitora, ela manifesta o desejo pela entrega do bebê, Paula, vou puxar a sua orelha, não acredito. Suspenso? Pelo amor de Deus, Paula. Já falei sobre isso? Ah! Pessoal, isso faz uma diferença legal, né? A destituição acontece por iniciativa, né, da promotoria ou do próprio juiz, pela, né, suspensão e destituição do poder familiar, por alguma situação aí que justifique essa destituição. No caso, né, da manifestação dos genitores, a gente tem a extinção do poder familiar. Débora, estava com dúvida e agora? Passou? Passou a dúvida? Pessoal, pode ser questão de prova para vocês, tá? Poder familiar é extinto. E vejam só o que isso pode significar subjetivamente, Jana, né? Quando a gente tem, por exemplo, a mãe dependente química, a mãe em situação de rua, né, que a gente não conseguiu com ela uma... Gente, adesão, né? Eu não quero falar essa palavra, porque hoje a gente tem autores questionando, né? Essa tal da adesão que a gente tanto justifica. Ah, não aderiu, né? A não aderência, né? aos encaminhamentos. Nós não conseguimos que ela tivesse condições do exercício responsável da parentalidade, né, naquele momento, e o bebê é retirado, é encaminhado para o acolhimento familiar. Veja,
E aí a gente tem, posteriormente, uma ação de destituição do poder familiar. Veja o registro que fica para essa mãe. O registro que fica na história dessa mãe, né, é de uma perda, né, de uma falta, de uma retirada, né, de uma violência. Olha como é diferente se a gente consegue um acolhimento precoce dessa mulher, que não passa a existir para a rede somente quando ela ganha esse bebê, mas que foi, né, inserida num acompanhamento durante sua gestação, que conseguiu compreender que aquele filho, naquele momento, né, não esteve programado, que ela, né, não tem condições ou disponibilidade para aquela gestação, e ela opta pelo caminho da entrega e tem a oportunidade de ser respeitada e acolhida nos seus sentimentos. Olha como fica diferente o registro para a história dessa mulher. A gente já não tem uma destituição do poder familiar, uma retirada. A gente tem uma entrega onde a mulher não foi objeto, ela foi protagonista de uma decisão responsável. Veja, é muito importante que a gente olhe essa decisão como uma decisão responsável. O que a gente vê, né, no senso comum é, nossa, que irresponsável, ela é cruel, ela é má. No nosso programa, quando a gente estudava o tema, a gente optou por não usar a palavra ato de amor, mas um ato responsável. Entendendo que esse amor é uma construção. Algumas, sim, vão desenvolver esse amor, ainda que não seja maternal. Mas todas elas, sim, nós podemos afirmar que tiveram um ato responsável. E isso ajuda a trabalhar o luto. O que mais que ajuda a trabalhar o luto? Se despedir do bebê, escrever uma carta para o bebê. Ah, mas ela não quer ver. Sim, é direito dela. Se ela não quer, ninguém vai obrigar. Mas se ela tem disponibilidade, nós não precisamos ter medo desse momento. É um momento lindo, muito forte. Essas mulheres têm, sim, muito sentimento. Ela tem direito a amamentar ou não o bebê. A maioria delas opta por não ver e não amamentar. Ah, mas ela optou por não ver
nem amamentar. E aí o bebê foi acolhido e ela teve alta. E agora ela quer visitar o bebê no acolhimento. Pessoal, tem alguma determinação de que essa mãe não pode ter contato com esse bebê? Nenhuma. Ela pode ir no acolhimento. Acompanhei uma situação que a mãe, depois do parto, de ter optado por não amamentar, por não ver, ainda assim, depois da alta, nos procurou, estava em dúvida, queria ver a criança no acolhimento, visitou até o dia da audiência, cuidou, carinhou, cantou, contou para ele dos sentimentos dela, contou para esse bebê do porquê que ela estava insegura e indecisa, do que ela desejava para ele. E isso, se você tem sensibilidade, você ajuda ela a viver esse luto. Eu dizia, fala para ele o que você quer falar. Imagine que ele está entendendo e ele está. A Jana está dizendo, em tese, o luto não complicado é muito positivo, pois traz melhor ajustamento psíquico. Quando se permite uma ressignificação, podemos promover uma melhor leitura psíquica, possibilitando a ela ferramentas com melhor recursos de enfrentamento diante da entrega. Sentimentos de falha, de não capaz, de menos-valia. E a Ju dizendo que o termo destituição tem um viés de punição, né? Essa mulher que visitou no acolhimento, ela decidiu por entregar. Em que situação não seria recomendável a amamentação, pessoal? A mulher em uso ativo de drogas, né? Porque há uma incorporação aí, né, da droga pelo bebê, então não é aconselhável. Numa condição dessa, não seria aconselhável. Tá bom? Nossa, tem tanta coisa ainda linda para dizer, gente. As minhas aulas estão ficando longas. Mas tá fazendo sentido? Põe aí, tá fazendo sentido? Dá para caminhar mais um pouquinho? A Maria Jardim, lembrando, no caso da mãe soro positivo, também é uma situação que deve ser evitada a amamentação, né? A Letícia está falando que está fazendo sentido, então eu vou continuando. Estou entrando na parte final, tá, pessoal? Vou compartilhar novamente a minha tela. E se tiver faltando alguma informação, podem perguntar, podem dizer aí, tá bom? A Cristina está dizendo que ficaria aqui o dia todo. Vou te encaminhar aqui o Chitãozinho e Chororó, hein? Chega de mentira! Gente, eu falei que eu não ia fazer dancinha no Instagram, né? E eu tô me revelando aqui. Mas tão boba, né? Tão divertida. Daqui a pouco eu tô fazendo dancinha lá no Instagram, vocês vão ver. Tô mesmo fazendo dancinha. Mas eu quis dizer que eu não vou entrar nessa onda, né, de transformar algo tão precioso, que é a construção do conhecimento, em algo banalizado, né, algo com um critério simplesmente capitalista, né, que é um tom que eu não vou dar, né? Mas essa diversão, essa leveza, ela nos ajuda muito a caminhar, principalmente quando a gente está diante de temas tão difíceis, né?